de Mateus. Mateus capítulo de número 14. Obrigado pela água. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Amém. Que bom que você veio essa noite. De manhã a gente tinha uma igreja aqui, agora à noite uma outra igreja. E de manhã Deus nos deu uma palavra que Ele está abrindo uma porta para a igreja esses dias. Então, sai daqui com essa verdade no seu coração. É uma porta que está sendo aberta. Sabe, Deus está abrindo algo no mundo espiritual para a igreja nesse tempo chamado hoje. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Verso de número 22. O pastor Mauro está aqui? Ah, está ali o santo homem. Tem uma porta aberta. Afinal, nós vamos orar pelo pastor Mauro. Ele, pela manhã, falou comigo, pastor, foi descoberto um tumor no meu ouvido. Ele vai fazer o exame e nós cremos que essa porta se abriu hoje e uma porta de cura. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão. Saúde. Você vai ouvir o som do céu. Vamos juntos. Capítulo 14, verso 22 do Evangelho de Mateus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. E andando por sobre o mar, os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram atemorizados ou aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pela palavra do Senhor na nossa vida. Nós pedimos que o Senhor revele teu coração para nós. Desde a semana passada, o Senhor tem nos impulsionado a falar sobre fé nessa casa. Então nós entendemos que existe uma conquista que está para chegar. E eu só consigo acessar esse lugar, eu só consigo tomar posse, eu só consigo vivenciar essa conquista, determinado pela minha fé, pelo meu nível de expressão de fé. E eu te peço que
a expressão de fé da tua igreja nesse lugar cada dia cresça. Cada terça, cada domingo pela manhã, cada domingo à noite, o Senhor vai acrescentando fé ao nosso coração. E faz isso conosco mais uma vez hoje. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Se você crer, diga amém comigo. Vamos lá. Deus tem falado ao nosso coração nesse tempo sobre... A gente está compartilhando sobre fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 1 vai determinar e vai descrever o que é fé. Fé, firme fundamento de coisas que se esperam, convicção de fatos que a gente não vê. Hebreus 11, 6 vai dizer: sem fé a gente não consegue agradar a Deus, é impossível. Não existe possibilidade de você agradar a Deus se não for por meio da fé. Fé não é um arrepio, fé não é uma sensação, fé não é um sentimento. Não, vai muito além de tudo isso. E Deus tem nos empurrado para a gente tratar desse assunto com a igreja. E eu entendo que, infelizmente, não é 100% que vai absorver essa mensagem e vai começar a colocar a sua vida de fé em prática. E por colocar a sua fé em ação, vai ver montanhas se erguendo e se lançando no mar. Vai ver montanhas se levantando e indo para o outro lado. Vai ver coisas impossíveis acontecendo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque pela fé eu já vi diagnósticos serem transformados. A pastora é um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Sabe, diagnóstico médico fala assim: não tem como um monte de cálculos na sua vesícula desaparecerem, mas desapareceu. Eu estava semana passada em Angra, um irmão assim, o rim dele normal. O médico fala assim: olha, não sei o que está acontecendo com você. O seu rim é um rim de um bebê, mas parou de funcionar. Seu rim não funciona mais, sem explicação. Mas esse irmão, ele estava no leito, ficou 45 dias. Eu conversei com ele, ele falou: pastor, fiquei 45 dias internado. O Jason está ali, já fez hemodiálise. 4 horas de hemodiálise a cada quantos dias? 3 dias. Cada 3 dias faz uma. Ele estava fazendo 4 horas todos os dias. O sangue dele estava tão contaminado porque o rim não filtrava. O rim dele somente parou. Ele começou a sentir dores no corpo todo. Falou: pastor, fui ao médico. O médico falou: você está com uma virose, toma esse antibiótico. Tomou, não resolveu, foi piorando. Até que fizeram um exame no sangue dele e falou: cara, seu rim não está funcionando. Fizeram uma imagem, seu rim está parado, não tem problema nenhum nele, só está parado, não funciona. E ele dentro do hospital, no leito, ele entendeu aquilo que ele precisava fazer. E ele tomou uma ação de fé, falou: pastor, o senhor pode vir aqui no leito, o senhor pode vir aqui no hospital, eu preciso falar algo com o senhor. O pastor chegou lá e ele falou assim: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu fui uma pessoa que fiz tudo para atrapalhar o seu ministério. Eu fiz de tudo eu falei mal do senhor, eu conspirei contra o seu ministério. E Deus me colocou aqui, eu quero lhe pedir perdão. O pastor foi lá, um homem de Deus, falou assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Mas ainda não acabou o problema dele, porque era para falar para o pastor, pedir perdão, o pastor e a pastora. E a pastora só podia ir na semana seguinte. E quando a mulher de Deus chegou lá e falou: pastor, eu quero te pedir perdão, eu lhe fiz isso, eu lhe fiz aquilo, eu lhe fiz mais isso. No outro dia, ele estava indo para fazer um exame. Ele falou: pastor, eu senti o meu rim mexer. Aí ele falou para a esposa dele, ligou, falou assim: meu rim voltou a funcionar. Ela falou: isso não existe. Ele falou: se não existe, eu não sei, mas eu senti que mexeu. Eu estava indo para a sala de exame, eu senti mexer. E aí quando foram fazer o exame, o rim dele estava funcionando normal. Ele está sendo estudado por uma junta de médicos na região serrana, na região ali da Costa Verde. Junto um monte de médicos. Ele falou: pastor, eles vão querer fazer uma biópsia em mim, porque eles não sabem, eles ficam assim: o que aconteceu com você? O que você fez? Ele falou: eu não fiz nada, eu só pedi perdão por algo que eu tinha feito de errado, porque o meu rim estava parado e agora está funcionando. Pastor, qual é o nome disso? É fé. E eu quero falar hoje sobre um inimigo, algo que vem para roubar
uma ladra da nossa fé, chama-se a dúvida. A dúvida, ela rouba as bênçãos de Deus da nossa vida. Sabe, talvez eu esteja falando aqui, tem gente que diz assim: ah, pastor, tu viaja demais. Pastor, tu conta muita história, pastor. Ah, pastor, isso aí é muito bonito para alguns, para mim não é. Eu ainda estou com a dor, eu ainda estou com problema. Meu casamento ainda está assim, na minha casa ainda está assim. Eu ainda estou vivendo isso, eu ainda estou vivendo aquilo. Eu quero dizer para você: a tua dúvida é a ladra daquilo que Deus tem de melhor no céu para liberar sobre a sua vida, e você ainda não acessou isso. Sabe por quê? Por causa da sua dúvida. Mas eu quero declarar hoje que toda dúvida, nós vamos, em nome de Jesus, mandá-la embora da nossa vida, meu irmão. E esse texto vai dizer assim, logo a seguir: Jesus compeliu os discípulos. Compelir é literalmente empurrar, forçar. Jesus empurra, obriga os discípulos: olha, entra e vai para o outro lado. Escuta, para a gente viver um tempo de fé e vencer as dúvidas, alguns momentos Jesus vai ter que empurrar a gente, para a gente ir para o outro lado. Eu quero dizer para você: vai para o outro lado, meu irmão, porque na travessia, no processo até a gente chegar do outro lado, Deus começa a agir em nosso favor e milagres começam a acontecer na nossa vida. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Jesus compele, sabe, empurra, força, obriga os discípulos, dizendo: entrem no barco e passem para o outro lado. Vai para o outro lado. Eu quero dizer para você: você quer vencer a dúvida? Vá para o outro lado, irmão, porque no meio do processo que a dúvida se manifesta. É enquanto a gente está indo para o outro lado que a dúvida manifesta. Agora, você não quer viver problema nenhum, você quer ficar tranquilo, fica vendo pica-pau, tomando limonada, balançando numa rede, tranquilidade. Você também não vai ver nenhum milagre de fé acontecendo na sua vida. Eu acho interessante porque Deus fala para Josué: Josué, você vai fazer esses 2 milhões a 3 milhões de pessoas atravessarem o Jordão. Vocês têm que ir para o outro lado, Josué. Pega 4 sacerdotes, eles vão colocar a arca nos ombros. A arca deve ser levada com varais, 2 homens de um lado e outros 2 do outro sacerdote. E quando eles tocarem, os pés dele tocarem as águas do Jordão, a água vai começar a parar, Josué. Agora escuta, não era um rio qualquer, era o Jordão na época da cheia. O leito do rio, as ribanceiras ficavam, sabe, eram correntezas. E quando a Bíblia diz que quando os sacerdotes, eles colocam o pé nas águas, a água começa a parar. Porque Jordão é um rio que desce. Vinha descendo. Quando os sacerdotes colocaram os pés, começaram a criar uma barreira de água aqui. E aqui começou a ficar tudo seco. E a Bíblia diz que o povo passa pés enxutos, só que eles passam olhando para uma parede de água. Sabe o que é isso? Fé. É interessante porque tem gente que diz assim: não, o que aconteceu lá no Mar Vermelho não foi bem, o mar se abriu. Acontecia um fenômeno que a água ficava pelo tornozelo. E uma vez um cara muito, sabe, mas com muita maldade, virou para um irmão de fé e falou: não, o que acontecia cientificamente, na época em que o povo estava passando, era uma época que se abria um espaço e a água ficava bem rasinha. Mas esse irmão era tão crente, ele falou: então meu Deus é Deus poderoso mesmo. E aí o cara falou assim: eu não estou te entendendo. Ele falou: meu Deus é um Deus poderoso, porque tudo isso que você está falando dentro da ciência, o meu Deus confunde até a ciência. Porque onde já se viu Faraó com seus carros e cavaleiros, todo mundo morreu com água só no tornozelo. Esse Deus é muito chique mesmo. Sabe por quê, irmão? Para quem tem fé, ele olha para as objeções e ele só consegue enxergar o seu objeto de fé. Ele só consegue enxergar aquilo que Deus tem para revelar ao coração dele. E eu quero dizer para você: saia daqui hoje. Sabe, o meu desejo é despertar a sua fé, para você sair daqui e mandar embora da sua vida toda a dúvida, todo o medo, tudo aquilo que, sabe, impede o avanço da sua vida espiritual por meio da fé. A igreja chegou até os dias de hoje, sabe por quê? Por causa da fé. Os discípulos de Jesus, sabe, os primeiros cristãos, alguns foram cerrados ao meio, outros decapitados,
decapitados, outros que, sabe, eles foram crucificados de cabeça para baixo, mas nenhum deles abriu mão da sua fé. Para você ter um exemplar da Bíblia Sagrada, teve gente que pagou o preço com a sua própria vida. Pastor, por quê? Só por causa de uma palavra de 2 letras: fé. E eu quero dizer para você, pela fé, você pode fazer coisas grandiosas. Em fé você pode ver a sua família sendo transformada, porque a minha família foi transformada por causa da fé. E eu quero declarar que a sua casa também pode ser transformada se você sair daqui para começar a se mover em fé. O texto diz que Jesus coloca os discípulos à força num barco, eles estão indo para o outro lado. Ele despedia as multidões. Jesus acaba de despedir as multidões, ele vai para um monte. E quando ele está lá em cima do monte orando, a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, a noite era dividida de 3 em 3 horas. E na última vigília da noite, de mais ou menos 3 da manhã e 6 da manhã, os discípulos estão no meio do caminho, o barco sendo açoitado por ondas. Jesus olha, tem um evangelho que diz que da onde Jesus está no monte, Jesus enxerga os discípulos em apuros. Eu quero dizer para você, Jesus está enxergando a sua dor, Jesus está enxergando seus momentos difíceis, Jesus enxerga as suas dificuldades e Ele está indo na tua direção. Eu posso ouvir um amém, meu irmão? Porque no meio das minhas dores, no meio das minhas aflições, Jesus sempre me encontrou no meio do caminho, meu irmão. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai até os discípulos, mas ele vai andando sobre as águas. Escuta, tudo escuro de noite, 3 da manhã, às 6 da manhã mais ou menos, a gente não sabe precisar o horário com exatidão, mas tudo escuro. Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos, quando olham, só conseguem ver uma silhueta e dizem: é um fantasma, porque ninguém anda sobre as águas. E aí o Pedro diz assim, Jesus grita: não sou eu, não tenham medo. Aí o Pedro, mais ousado de todos, diz assim: se é o Senhor, eu quero ir encontrar com o Senhor, mas eu quero ir como o Senhor está vindo para cá. Eu quero ir sobre as águas. Jesus dá um sermão enorme. Olha o sermão de Jesus: vem. Jesus hoje está falando para pessoas aqui, talvez que estejam passando por momentos difíceis. Jesus está falando assim: vem. Você quer experimentar de fé? Vem. Você quer vivenciar uma vida de fé? Vem. Sai do lugar que você está e vem. Sai desse barco que você está, desce dele e vem. Começa a andar, irmão. Ah não, se eu fizer aquele curso. Não, só vem. Só sai do lugar que você está e começa a caminhar, dar passos de fé. A Bíblia diz que Pedro, ele desce do barco e começa a andar. E olha o que diz o texto, versículo de número 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Verso 28, respondeu Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Olha para o seu vizinho e diz assim: Jesus hoje está te chamando, ele está dizendo: vem. Será que você hoje, ao ouvir a voz dele, você vai vir ou vai ficar aí no barco ainda? Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Você pode imaginar o cara andando sobre as águas, Jesus vindo na direção dele, ele indo na direção de Jesus, mas andando sobre as águas. Escuta, enquanto Pedro, ele mantinha, se na palavra de Jesus eu estou indo porque Ele mandou, ele andava sobre as águas. Quando ele, versículo de número 30, reparou porém o vento, a força do vento, ele teve o quê? Guarda isso. Pedro teve medo. Sabe por quê? Porque a dúvida e o medo, elas andam de mãos dadas. O teu medo pode estar trazendo dúvida ao seu coração e pode estar impedindo você de acessar um milagre de Deus na sua vida. O teu medo pode estar fechando portas que Deus já falou que abriu para você. O teu medo pode estar impedindo, sabe, que o diagnóstico seja mudado. O teu medo pode estar impedindo, sabe, dos milagres acontecerem na sua vida. Não tem nada a ver se o irmão fez uma oração poderosa. Não tem nada a ver com ninguém fazer oração poderosa.
Escuta, a pastora está aqui, ó. Ela foi curada num culto. As mulheres se juntaram ao redor dela aqui. Sabe, eu tenho falado isso porque Deus tem me trazido essa situação que nós vivemos à memória. Ela voltou para sentar. Quando ela sentou, ela falou assim: amor, eu fui curada. E foi um dia que ela chegou na igreja. Minha esposa é uma princesinha, louvado seja Deus, né? Ela chegou toda descabelada. Ela não queria vir para o culto. Ela falou assim: não vou. Eu falei: Cristiane, eu tenho que ir. Ela: não quero ir. Porque tudo que ela queria comer, ela não conseguia comer mais nada. Tudo fazia mal. Ela falou: eu vou. Rolou o cabelo, veio com qualquer roupa. Teve uma irmã da igreja que falou assim: pastora, que isso? Como é que a senhora está? Esse doce de pessoa aqui, ó. Pastor, como a senhora está? Assim, só para cooperar com a fé dela, né? E ela estava ruim mesmo. Estava azedinha mesmo. Quando ela voltou, ela falou assim: amor, fui curada. Eu falei: amém. Vamos fazer um exame então para a gente constatar a cura? Ela falou: vamos. Ela falou: mas eu vou constatar a cura, eu vou comer alguma coisa. O Bocó aqui falou: você sabe como é que é a dor, né? Sabe por quê, irmão? Porque até a pessoa que está mais próxima a você, se ela não tem o mesmo nível de fé, ela não vai crer junto com você. Mas você tem que romper e dizer: eu creio que o meu Redentor vive e Ele já se levantou no meu favor. Ela comeu, eu fiquei esperando, eu confesso, irmão, fiquei esperando a hora de levar ela para o médico. A gente já estava acostumado. Ela falou: amor, não estou sentindo nada. Eu falei: glória a Deus. E no outro dia não estou sentindo nada. Glória a Deus. E glória a Deus, e glória a Deus. Agora está tendo que parar de comer, porque glória a Deus. Reparando, porém, a força do vento. Deixa eu perguntar para você: qual a força do vento que está te impedindo hoje? Qual a força do vento que você está reparando hoje na sua vida? Que força do vento hoje que você parou de olhar para Jesus e você começou a olhar para a força do vento? Enquanto Pedro olhava para Jesus e andava na palavra de Jesus: vem, Pedro. Ele andou sobre as águas, Júnior. Quando ele começa a olhar, mas o vento está soprando forte, ele começa a afundar e ele grita: salva-me, Senhor. E eu quero dizer para você que entrou aqui gritando: salva-me, Senhor, Ele está aqui para te salvar hoje, te colocar de pé. E ele fala algo para Pedro interessante. Ele diz assim: e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena, escuta. Aí dá um nó, porque Jesus diz assim: Alex, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininho, você vai dizer: monte, levanta-te e lança-te lá. Agora Jesus vira para o Pedro e diz: homem de pequena. Mas não é uma pequena fé que faz o monte se levantar e se lançar. Mas o texto não para aí. A gente pode ser homem de pequena fé, mas o problema é, sabe o que? Porque duvidaste. Porque é com uma pequena fé que você começa, mas o problema é que a gente coloca dúvida. O problema não é a gente ter uma pequena fé, o problema é a gente duvidar até quando eu tenho uma pequena fé. Olha o que diz o texto, abra comigo, por favor. Mateus 14. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora. Em Mateus 17. Mateus 17. Aleluia. Glória a Deus, Cadu. Mateus 17, versículo de número 14.
Olhe para o seu irmão e diz assim: pastor, mas o que é fé? O pastor está falando de fé. Diga a ele: fé é colocar em prática a palavra de Deus. Ah, pastor, eu quero viver uma vida de fé. Coloque em prática a palavra de Deus. Coloque em prática aquilo que Deus está falando com você esses dias. Coloque em prática aquilo que Deus está te, abrindo os olhos esses dias. Essa manhã para mim foi muito claro, Deus falando assim: eu estou abrindo portas. Eu estou abrindo uma porta para a igreja. E amanhã às 10 horas eu marquei de ver um local. Escuta, Deus está abrindo uma porta. Eu não sei se é esse. Eu estou indo sem nenhuma expectativa no meu coração, em paz. Eu só sei de uma coisa: que Ele está abrindo uma porta. Só isso que eu sei. Eu só sei que Ele é que está cuidando de nós. Se o homem lá, o proprietário, fala: quanto o senhor tem? Não fala nada. Eu tenho fé. De dinheiro eu não tenho nada, mas fé a gente tem aqui. É pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas a dúvida eu mandei embora ontem no culto. Porque a dúvida, ela é a ladrã, das maiores bênçãos de Deus na minha vida e na sua. Mas a gente vai mandar essa dúvida embora hoje. Mateus 17, verso de número 14. Olha o que diz o texto da palavra. Você achou aí comigo? Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro, os que cobravam o imposto, 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. É só para saber se vocês estavam lendo certo. Parabéns, tá? E quando chegaram para junto da multidão, vocês são bênção mesmo, tá? Vocês me amam. Eu também amo vocês. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam. Escuta, esse texto, Jesus tinha acabado de descer de um monte, o monte da transfiguração. Jesus tinha revelado a glória dele. Os discípulos que foram junto com Jesus, Pedro, Tiago e João, falaram assim: mestre, vamos colocar 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para o Elias, uma para o Moisés. Vamos ficar aqui, que culto gostoso. Jesus falou: não, a gente tem que descer. Sabe por quê, irmão? Você está aqui em cima no monte hoje, no domingo, mas amanhã tem lá embaixo. Quando você descer do monte, tem gente que está lá embaixo precisando de cura, e você vai estender a mão e vai falar: seja curado em nome de Jesus. Tem gente lá embaixo que está precisando de auxílio, você vai estender a mão e vai falar: em nome de Jesus, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas receba aquilo que eu tenho, e o que eu tenho é Jesus na minha vida. Escuta, até o final desse mês a gente vai fazer a sopa aqui. Aí a pastora falou comigo: amor, a gente está recebendo 700 pães e a gente está distribuindo esses pães. Ok, tem gente que está recebendo os pães, glória a Deus. Eu estou pensando em fazer um café comunitário. A gente pegar esses 700 pães, passar manteiga, fazer um café com leite bem gostoso, e a gente colocar ali café comunitário, e a gente orar pelas pessoas, que estão em necessitados. Eu falo: olha, Deus tem uma palavra para você, Deus pode mudar a sua vida. Esse café aqui, amanhã, daqui a pouquinho, você já precisa comer outra refeição, mas eu tenho um pão para você, que se você se alimentar dele, a tua vida não vai ser mais a mesma. Escuta, irmão, Deus está multiplicando os recursos que está chegando à minha mão e à sua. Sabe por quê? Quando a gente anda por fé, um milagre acontece. Eu quero profetizar que tem um milagre para acontecer na sua vida quando você descer desse monte aqui e for lá embaixo, estender a mão para alguém e falar assim: aqui tem um prato de sopa para você, aqui tem um café com leite e pão para você. Mas além do café com leite e pão, além da sopa, eu quero te dizer: Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida. Eu
quero abrir um parênteses aqui na mensagem, dizer: você que quer participar disso, procure a pastora e dê o seu nome para ela hoje. Pastora, eu quero participar do café. Pastora, eu quero participar do sopão. A gente vai lá buscar. Irmão, Deus está trazendo tudo. Meu irmão ontem falou assim: pastor, para buscar os legumes, pode ficar tranquilo, vai no meu carro. Aí tem um carro com uma carrocinha atrás, Serginho. Falou: pastor, eu busco lá no Ceasa com a minha carrocinha, a gente coloca os legumes todos ali dentro. O legume já está separado, a embalagem já está separada. Só precisa das tuas mãos para servir a sopa aqui. E só precisa de gente para orar. Escuta, não é ser a casa da sopa, é a gente servir o pão, é a gente orar pelas pessoas e dividir Jesus. Eu preciso de pessoas para orar pelas pessoas que vão receber a sopa. Eu preciso de gente para orar por quem vai receber o pão, quem vai receber o café. Eu preciso de gente para sentar no meio fio com eles ali. Fala assim: cara, Jesus mudou a minha vida, Ele também pode mudar a sua vida. Eu preciso de gente para comer pão com eles ali. Eu vou sentar e vou comer pão com a turma. Eu vou sentar e vou falar: cara, Jesus pode mudar a sua vida. Você está comendo pão agora, daqui a pouquinho você vai sentir fome de novo. Mas se você se alimentar de Jesus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, meu irmão. Escuta, vamos sair daqui desse monte, vamos descer e vamos manifestar a fé lá embaixo. Porque quando a gente manifestar a fé lá embaixo, milagres vão começar a se manifestar na sua própria vida. Eu posso ouvir um amém? Escuta, Jesus está descendo do monte, e aí vem um homem com um filho necessitado. A Bíblia vai chamar ele de lunático, porque ele sofre muito. É um filho que cai no fogo, cai na água, ele se machuca porque ele é possesso de espíritos malignos. Verso 16 diz assim: eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração. Jesus não estava falando que a geração incrédula e perversa eram os discípulos, não. Jesus não estava direcionando isso para os discípulos. Jesus estava falando para o próprio Pai ali. Sabe por quê? Porque o próprio Pai estava dizendo: os teus discípulos não podem, teus discípulos não têm poder. Mas não tinha nada a ver com o poder, tinha a ver com a dúvida que rouba o melhor de Deus da nossa vida. Talvez tenha gente que esteja ouvindo essa mensagem agora e diz: mas por que não aconteceu comigo ainda? É por causa da sua dúvida. Mateus capítulo de número 11, verso de número 23, foi o que nós lemos pela manhã. Marcos capítulo 11, verso 23 diz: olha, se você disser para esse monte: erga-te, lança ao mar, e não duvidar no seu coração. Escuta, o que impede a gente de viver esses milagres é a dúvida. Eu quero dizer que a gente está mandando embora da igreja todo espírito de dúvida, todo espírito que coloca uma interrogação na sua alma. O texto diz: não duvidar no coração. Escuta, não é um músculo cardíaco que bombeia o sangue. Não, está falando do centro da sua vida, do âmago da sua vida. Está falando do seu espírito, porque eu e você somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. 2 dias, às vezes 1 dia depois de morto, o corpo já começa a cheirar mal. A alma fala das nossas emoções, sentimentos, mas é no nosso espírito. É no espírito que nós nos conectamos ao Espírito de Deus. Escuta, quando você chora e você não quer chorar, é porque o Espírito Santo está tocando no teu espírito. E a dúvida, ela age aonde? Ela age no campo das nossas emoções e impede a gente de ter o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus. Por isso que a gente tem que dar uma ordem para a nossa alma, dizendo assim: alma, aquieta-te. Fica quieta, alma. Alma é as tuas emoções, elas impedem você de tocar o milagre de Jesus. Você está entendendo? Versículo de número 18, 17, Jesus exclamou à geração incrédula e perversa: até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei um menino aqui. E Jesus repreendeu o quê? O demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você será usado por Deus para que demônios sejam repreendidos em nome de Jesus.
Escuta, tem gente que está subindo essa escada, descendo, e que precisa das tuas orações, das minhas orações. Jesus repreende aquele demônio, o menino fica curado, e diz a Bíblia, versículo 19: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram aonde? Escuta, chamaram Jesus no cantinho. Mestre, ô Jesus, por que a gente não conseguiu? Por qual motivo a gente não expulsou o demônio? Por que a gente falhou, Jesus? Será que está faltando poder em nós? Versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui e vai para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Verso 21. Mas essa casta de demônios não se espelhe, senão por meio de oração e de jejum. Escuta, a dúvida impede a gente de começar a manifestar uma vida de fé. Eu quero orar por pessoas que nessa noite querem dizer: eu estou lançando fora da minha vida toda a dúvida, pastor. Mas como eu faço, pastor? Só tem uma maneira. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ah, então vou colocar no rádio o dia todo. Não, não é isso. Eu ouço música evangélica o dia todo. Não é isso. Eu ouço pregação o dia todo. Também não é isso. É até bom você ouvir pregação. Algumas vão te ajudar, outras vão te atrapalhar mais do que ajudar. Pastor, então o que é ouvir essa palavra de Deus? É você abrir o teu coração para a verdade das Escrituras e você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É você se debruçar sobre a palavra e dizer: Senhor, eu preciso da tua palavra na minha vida. Sabe por que eu cheguei até aqui hoje? Ontem eu estava, fazendo um gabinete com um discípulo da igreja. Falou: pastor, a situação minha é essa. Eu falei: mano, sabe por que eu cheguei até aqui hoje? Porque eu tinha uma Bíblia, eu achei ela esses dias. Eu abri essa Bíblia, eu chorava literalmente, eu molhava as páginas da Bíblia toda com as minhas lágrimas, dizendo: Deus, eu não consigo. Deus, eu não sei fazer isso. Deus, estão me criticando por aquilo. Deus, eu não consigo romper nessa área. E eu chorava. Eu estava iniciando o ministério, era o meu primeiro ano de pastoreio. Cristiane trabalhava lá no centro da cidade, no Catumbi. Eu levava ela 4:30 da manhã no ponto de ônibus, voltava e eu metia a cara na Bíblia, chorava, até ela chegar no trabalho. Quando ela chegava, ela me ligava, falava: amor, acabei de chegar no trabalho. Ela falou: o que você está fazendo? Eu falei: estou lendo a Bíblia. Ela falou: isso, amor, continua. E eu ia até a hora do almoço chorando, com a cara na Bíblia, dizendo: Deus, eu não sei, eu não consigo. Estão me criticando, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei pastorear, mas eu estou aqui, Jesus, fala comigo. Escuta, aquilo ali me fortaleceu, me gerou fé, porque depois de chorar e orar com a cara na Bíblia, eu ia ler. E quando eu lia, era como se eu estivesse tomando, o maior dos suplementos. Eu me sentia mais forte. E a Cristiane ligava na hora do almoço: ei, amor, como é que você está? Eu falei: acabei meu tempo agora com Deus, vou me levantar aqui para fazer algumas coisas e estou indo para a igreja. Trabalhava o dia todo na igreja. Quando ela chegava, a gente tinha célula. Eu levava ela para a célula dela, eu ia para a minha. A gente ia trabalhar no reino de Deus, atender pessoas, ainda que eu tivesse tantas falhas, ainda que eu tivesse tantos erros, ainda que eu tivesse tantas, falta de habilidade para muitas coisas, mas Deus estava gerando fé no meu coração. E eu quero dizer para você: